Bem-vindos ao canal, nós somos os Red Coats e esse é o nosso primeiro vídeo. Então, nele você vai ver quem nós somos, por que a gente decidiu morar no Canadá e 5 etapas que fizeram a gente tirar esse plano do papel. Roda a vinheta! Vai ter vinheta? Não sei. Nesse primeiro pode ser Making que não of. tenha. Oi, eu sou Thaís Munhoz, eu tenho 36 anos, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e trabalho numa empresa de tecnologia com qualidade de atendimento ao cliente. Eu sou o Walter, eu tenho 31 anos, formado em engenharia civil e atualmente trabalho com projetos na construção civil. Então, por que a gente resolveu morar no Canadá? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que eu posso começar. Em 2015, eu tive a primeira experiência no Canadá, onde eu fui fazer um intercâmbio na cidade de Toronto e vivi lá por um mês. Pude vivenciar um pouco dessa cultura do intercambista e me apaixonei pela cidade. Em 2018, eu tive a oportunidade de retornar para o Canadá, só que dessa vez na cidade de Cambridge, onde eu vivi por 30 dias com uma família canadense. E essa foi uma experiência única, onde eu pude aprender mais sobre os costumes locais e me apaixonar mais ainda pelo país. E no futuro eu quero fazer um vídeo para vocês explicando como que eu consegui ir para o país só pagando a passagem. Em 2020, quando eu conheci o Walter, ele me falou muito sobre o propósito dele de ir morar no Canadá. E isso deu super match, porque já era uma vontade minha morar fora do país. E desde então, faz 3 anos que nós fazemos o nosso plano Canadá juntos. Nos casamos no ano passado e neste ano estamos prestes a ir morar no Canadá. Agora a gente vai falar um pouco das 5 etapas que fizeram a gente tirar o Plano Canadá do papel. Bom, o primeiro deles é o planejamento financeiro. Nós vamos falar sobre 5 passos que fizeram com que nós organizássemos o nosso planejamento financeiro. O primeiro deles foi reorganizar e quitar as dívidas. Quando eu conheci o Walter, eu tinha algumas dívidas e ele não. Colocar tudo no papel, entender o quanto o quanto eu estava devendo e quitar isso, para que a partir daquele momento, tudo que sobrasse eu conseguisse juntar. O segundo passo foi nos organizarmos para cortar os gastos desnecessários. E isso é muito importante. Isso faz com que a gente tenha consciência do que é prioridade no nosso plano. O terceiro passo envolve investimentos, porque tudo que sobra a gente precisa aplicar e de forma segura para que a gente tenha esse dinheiro rendendo até o momento em que a gente for viajar ou que a gente for converter em dólar. O quarto é o uso e acúmulo de milhas. Na verdade, mais o acúmulo de milhas do que o uso, porque o uso mesmo a gente vai fazer para comprar as passagens. E depois a gente vai explicar melhor como a gente vai fazer isso, até porque a gente ainda nem fez. E o quinto foi a abertura de uma conta internacional, onde nós pudéssemos comprar dólares com uma cotação mais baixa, inclusive pelo câmbio comercial. Agora, uma segunda etapa que fez a gente tirar esse plano do papel foi a questão da proficiência do inglês. Bom, primeiramente, a gente fez um teste de nivelamento do inglês para entender qual era o nosso nível de proficiência na língua. E com um professor de inglês particular, a gente conseguiu fazer um plano de estudo semanal e diário, visando tanto a prova de proficiência, para o caso da Thaís, principalmente quando ela for entrar no college, quanto para eu poder fazer uma entrevista de emprego. A próxima etapa era entender em qual província nós moraríamos, porque era importante para a gente saber, a partir das nossas prioridades, a partir do nosso perfil, o lugar onde a gente gostaria de morar e para isso escolher um college ou um emprego. Então, o primeiro passo que a gente fez foi colocar no papel tudo o que nós queríamos e o que não queríamos numa província, as nossas principais necessidades. Foi fundamental para a gente entender que hoje nós moramos numa metrópole, num centro urbano, e que para a gente era importante e necessário continuar morando num centro urbano. A parte do aluguel em que a gente talvez esteja disposto a pagar um pouco mais para ter esse certo conforto de estar no meio de uma metrópole, que nós tivéssemos ali de fácil acesso
um metrô ou um trem em que a gente possa se locomover tanto para o college quanto para o emprego sem a necessidade de um carro que neste momento seria um custo a mais para nós. E vou escrever tudo o que foi que a gente listou que para a gente era necessário e importante que neste local tivesse. E foi assim que a gente definiu a cidade que a gente decidiu morar, Toronto. E a partir daí, a gente solicitou uma consultoria estudantil para definir qual era o melhor college para a Thaís estudar. E essa consultoria nos trouxe quais eram os cursos e universidades disponíveis dentro do nosso orçamento para a cidade que a gente escolheu. E nessa consultoria, a gente descobriu que existem outras provas de proficiência além do IELTS, e que inclusive são mais fáceis para poder ingressar numa universidade. E na escolha do curso, é muito importante validar o tempo de duração desse curso e a elegibilidade para o PGWP. E a importância de escolher um curso que se adeque ao seu perfil e à sua carreira profissional. E por último, mas não menos importante, é a documentação para o visto. Começando pela tradução juramentada dos seus documentos pessoais. E isso envolve dinheiro. Certidão de nascimento, certidão de casamento, nossos documentos pessoais e diplomas, certificados. A segunda documentação importante é tudo relacionado ao college, desde a certificação, a sua carta de matrícula, a sua carta de aceitação e o comprovante de pagamento do primeiro termo são documentações importantes que precisam ser anexadas no seu processo do visto. A próxima documentação, que foi muito importante para o nosso processo do visto, é a documentação de consultas e exames. Consulta com um médico autorizado para o visto canadense e também com os exames que vão ser solicitados. Dentre esses exames estão os laboratoriais, o de urina que você faz dentro do próprio consultório com a equipe do médico autorizado e um exame de raio-x do tórax. Tanto o custo da consulta médica com o médico autorizado quanto o raio-x, você tem que arcar com este custo. Já o outro exame que você faz, laboratorial de sangue, se você tiver um convênio médico, você pode utilizar esse recurso e não arcar com mais este gasto. Outro documento muito importante é o seu imposto de renda e o recibo comprovante da entrega desse documento para o governo. E principalmente se você tiver bens aqui no Brasil que estejam devidamente declarados no imposto de renda, porque isso vai ser mega importante para você comprovar para o governo canadense que você tem vínculos no Brasil. A documentação importante que você precisa comprovar são seus extratos bancários dos últimos meses. Isso tudo para comprovar que nós tínhamos pelo menos um ano de college pago e o mínimo requerido pelo governo para se manter no Canadá. Outro documento importantíssimo para o seu processo do visto vai ser a sua carta de intenção. E essa carta é importante que você pense nos mínimos detalhes, em como que você vai comprovar para o governo canadense que você vai não para ficar, porque você vai para permanecer pelo tempo em que você se propôs na sua aplicação, e que você tem vínculos no Brasil, sejam sentimentais, imóveis, financeiros, que farão com que você retorne e o governo saiba que as suas intenções são as melhores. É muito cretino falar isso, mas ok, tem que falar. Você não vai permanecer de forma ilegal. Que você não vá permanecer de forma ilegal no país. Então, na sua carta de intenção, que é aquela, digamos, entrevista, para quem já fez o visto americano sabe que você vai de cara ali para o cônsul e você tem que convencer ele que você vai, mas você vai voltar. Já no caso do visto canadense, você não está de frente com um cônsul, então você tem que comprovar através dessa carta que você vai, mas você volta. De forma genuína. De forma genuína. Então, essa carta é mega importante estruturar ao longo desse seu plano para que quando você envie, ela esteja o mais perfeita possível. E isso é feito normalmente de 10 a 20 vezes, tá, gente? Então, é revisada muito entre você e a consultoria que tiver prestando. Se você for fazer sozinho, que essa carta seja muito bem escrita e esteja em inglês, tá? Não pode ser em português.
Bom, o próximo passo, dentre esses muitos documentos que você entrega, é fazer a biometria e tirar a foto lá no VAC. E você tem que entrar no site do governo canadense para ver qual é o VAC próximo da sua região. Aqui em São Paulo fica lá em Pinheiros, então foi próximo da onde eu trabalho, foi super fácil também para o Walter ir até lá e a gente fazer o cadastro da biometria, tirar a foto, e também quando você precisa entregar o seu passaporte, você vai lá nesse mesmo lugar onde você coletou a biometria e tirou a foto para deixar o seu passaporte e depois retirar ele já com o stamp do seu visto. E por último, que é mega importante, você no site do governo, quando estiver fazendo todo o preenchimento do formulário para aplicação do visto, você pagar a taxa, porque a aplicação só é concluída e enviada para o consulado após você fazer o pagamento dessa taxa de aplicação. E o valor dela, eu não lembro, mas a gente vai falar mais sobre o assunto e vai deixar os valores tudo, de consulta, todos os valores gastos em toda essa documentação, desde a tradução até o restante, até o final e a aprovação do visto, a gente vai fazer num outro vídeo e a gente explica melhor, né, como que funciona e quanto você vai precisar desembolsar. E depois de todos esses passos e trâmites feitos, muito dinheiro aplicado, a nossa solicitação para o visto foi feita dia 24/5 e 7 semanas depois, que computam 43 dias, no dia 6/7, a gente recebeu a notícia de que o nosso visto havia sido aprovado. E só Deus sabe o como era o nosso coração nesse momento. Foi angustiante esperar por essa resposta, porque você nunca sabe se realmente deu certo ou não, você só vai saber quando você receber a resposta. Ela vem por e-mail, então nós tínhamos até a empresa de consultoria ali intermediando e nós fomos até adiantados de entrar lá. A gente entrava todo dia, toda hora, apertando F5 toda hora para saber se tinha saído ou não. Foi angustiante, mas foi muito gostoso. Eu estava saindo para trabalhar e o Walter me ligou e falou assim, abre o seu e-mail. E eu fui correndo abrir meu e-mail. E na hora que eu vi, foi uma sensação assim inexplicável. A gente começou a chorar, ele de um lado, eu do outro. E a gente não deu nem tempo do Pedro, que foi o nosso consultor, ligar para a gente e dar a notícia. E aí a gente já soube, e quando ele veio, ele falou, poxa, vocês não deram nem o tempo de eu dar as boas novas, vocês já... Então eu acho que foi super bacana, foi muito gostoso saber que todo esse trâmite que a gente teve, toda essa dor de cabeça em documentação, processo, e a angústia da espera valeu super a pena. E agora a gente tem outros desafios, e nos próximos vídeos a gente vai entrar mais detalhadamente em cada um desses passos que a gente comentou aqui, dando só esse overview, porque se isso muito bem planejado, não tem como dar errado. E a gente sabe a importância que é dessas informações para quem está em busca desse novo sonho, né? Um dos principais problemas que a gente encontrou foi nos canais que a gente olhava no YouTube, alguém falar exatamente a timeline do que aconteceu, quanto exatamente gastou. Cada caso a gente sabe que vão ter as suas variáveis, um vai para estudar, outro vai para trabalhar, mas no todo, no geral, o processo é bem similar um dos outros. E a gente quer trazer ao máximo os insumos de tudo que vocês puderem saber, para que vocês se preparem e para que vocês façam esse plano sem sofrer tanto quanto a gente talvez tenha sofrido. E se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês têm dúvidas, se a gente puder ajudar, marca, escreve aqui nos comentários que a gente vai conseguir fazer um vídeo mais apropriado para tirar essas dúvidas. Legal, é isso mesmo. Então, fala aquilo que você acha que seria mais interessante neste momento da gente já contar para vocês. A gente está super empolgado, esse é o primeiro vídeo de muitos que a gente vai fazer. Eu falo como uma doida, o Walter tá aqui para me controlar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a gente vai trocar muito ainda. Curte, compartilha e comenta para dar engajamento no nosso canal. Assim como você, outras pessoas também estão precisando dessa informação.